Agora é hora da Palavra de Deus. Prepare o seu coração e ouça a voz de Deus. Olá, queridos, que maravilha estarmos mais uma vez juntos aqui nesse culto de celebração da Paz Church Castanhal, a sua igreja conectada com você. Que maravilha estarmos juntos, que bom poder ter esse privilégio, né, de estar aí na sua casa, talvez na sala da sua casa, ou onde você estiver agora com a igreja online. Que maravilha! Meus queridos, hoje eu gostaria de quero continuar, na verdade, a nossa série, o terceiro episódio da nossa série Inabalável. E nós já falamos sobre fé inabalável, foi o nosso primeiro episódio. O segundo episódio foi a mensagem, né? O episódio é uma vida inabalável. E hoje eu quero trazer uma palavra, o nosso terceiro episódio está intitulado, né? Vida financeira inabalável. Uma vida financeira inabalável. Que maravilha! Olha só, mas eu gosto sempre de explicar no início que qual é a conotação da palavra inabalável no contexto desta série de mensagens. Então, por inabalável, eu não quero dizer que uma pessoa que nós não vamos ser atingidos, que nós nunca vamos ficar tristes, que nós nunca vamos sofrer perdas financeiras, nesse caso, né, no caso do episódio de hoje, ou que nós nunca vamos passar por momentos difíceis, tribulações. Não. Isso não tem nada a ver com ser inabalável e não tem nada a ver com essa série de mensagens. Por quê? Porque Jesus disse, e ninguém pode ser mais espiritual que Jesus, e ninguém pode pregar uma mensagem além da de Jesus. E Jesus já disse, neste mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo, disse Jesus. Então nós também, você e eu, podemos vencer o mundo. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que maior é aquele que está em nós, em você, em nós, é maior do que aquele que está no mundo. Então, por inabalável, eu quero dizer firme, ou seja, como ter finanças firmes, finanças inabaláveis, finanças que não vão ruir, que não vão romper, que não vão ser destruídas pelas tribulações, pelas aflições, pelas crises, não é verdade? Pelas crises como a que a gente está vivendo atualmente. Em nome de Jesus, nós já estamos saindo, né? O mundo já está saindo dessa crise em nome de Jesus, mas muitas pessoas foram abaladas e muitas pessoas tiveram suas finanças abaladas. Então, tendo dito isto, vamos para o nosso terceiro episódio da série Inabalável. Uma vida financeira inabalável. Eu quero começar compartilhando com você uma pesquisa do Serviço de Proteção ao Consumidor. Uma pesquisa do Serviço de Proteção ao Consumidor que foi feita somente com mulheres. E essa pesquisa ela está registrada em um livro de uma das maiores especialistas em finanças do Brasil. Mas olha só como é interessante, essa pesquisa do Sistema de Proteção ao Consumidor, né, do Sistema de Proteção ao Crédito, né, o SPC, ela mostra, essa pesquisa revela a importância do dinheiro dentro do casamento. Olha só, foi feita só com mulheres. Motivos de discussão entre os casais. Motivo de discussão entre casais. Primeiro motivo, dinheiro. 37,5% das mulheres que responderam a essa pesquisa do SPC responderam o seguinte, que o primeiro motivo das discussões dentro da sua casa tem a ver com dinheiro, a maneira que o dinheiro é administrado, a maneira que o dinheiro não é administrado também às vezes, né?
Então esse é o primeiro motivo de discussão nos casais. Dentro do casamento. Segundo motivo, tarefas do lar, né? A distribuição das tarefas no lar. 25,7% das mulheres responderam que esse é o segundo maior motivo de discussão dentro dos casamentos, que leva essas mulheres a terem discussões dentro do casamento. Terceiro motivo, ciúme. 19,6%. Mas você vê que o primeiro motivo para discussões dentro do casamento é a resposta das mulheres. Uma pesquisa feita só com mulheres, uma pesquisa feita pelo SPC. 37% das mulheres, 37,5%, 37,5%, né, das mulheres responderam que a primeira causa delas terem discussões nos seus casamentos tem a ver com dinheiro. Então, dinheiro tem um papel fundamental dentro do casamento, dentro da família, dentro da sua empresa, dentro do seu ministério, né, na sua vida pessoal, né, na sua família, né? Então, é importante nós aprendermos a ter uma vida financeira inabalável. Então, vamos ler o texto principal dessa mensagem, Mateus capítulo 7, versículos 24 a 27. Mateus capítulo 7, versículos 24 a 27 diz assim: Palavras de Jesus: Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha, e caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia, e caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Aqui no finalzinho do Sermão do Monte, Jesus faz um paralelo, uma comparação entre o homem prudente e o homem tolo. E ele fala que a diferença está na edificação da sua casa, no alicerce, no fundamento da sua casa. E aqui ele mostra que, por causa do fundamento da casa, são duas casas com dois fundamentos distintos. Uma casa construída sobre a rocha, outra casa construída sobre a areia. A casa do homem tolo construída sobre a areia, a casa do homem sábio construída sobre a rocha. E vieram as tempestades, os ventos, a chuva, né, as águas dos rios. E a mesma água, a mesma tempestade, os mesmos ventos deram com ímpeto contra as duas casas. Foram os mesmos ventos, a mesma crise. Chuva nesse caso aqui, tempestade fala de crise. Foi o mesmo vento que deu com ímpeto contra a casa que estava edificada sobre a areia, foi o mesmo vento que deu foi contra a casa que fora edificada sobre a rocha. Agora, qual a diferença? Que uma foi abalada e outra não foi abalada. Uma ruiu, outra não ruiu. Uma sucumbiu, outra não sucumbiu. Uma persistiu e a outra não persistiu. Então, é interessante que Jesus fala aqui sobre esse homem sábio e esse homem que não foi sábio. Então, o homem sábio, o que ele fez? Ele edificou a sua casa sobre a rocha. E o que é a rocha? A rocha é o próprio Jesus. O próprio Jesus é a rocha. Mas não somente isso, as palavras de Jesus, a palavra de Deus é a rocha. Porque Jesus disse: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Nesse contexto, o que é a rocha? As palavras de Jesus, ou seja, os princípios de Deus, os princípios de Jesus, as promessas da palavra de Deus, as promessas, as profecias, os princípios, os valores, os fundamentos da palavra de Deus. Então, o que Jesus está falando aqui? Sobre o que Jesus está tratando aqui? A casa não é... Jesus não está falando sobre construção, Jesus está falando sobre a casa, uma vida.
a vida da pessoa. Agora, nesse contexto desse episódio de hoje, que fala sobre uma vida financeira inabalável, uma vida financeira inabalável, tem a ver com qual é o fundamento dessa mensagem? Que uma vida financeira inabalável é como a casa construída sobre a rocha. Então, a primeira lição há muitas pessoas que constroem a sua vida financeira, toda a sua vida financeira sobre a rocha de Jesus, a rocha dos valores cristãos, dos valores da palavra de Deus, dos princípios divinos, dos princípios da palavra de Deus. Se você e eu edificarmos, essa é a promessa de Jesus nesse texto. Se nós edificarmos a nossa vida financeira sobre a rocha dos princípios da palavra de Deus, os fundamentos da palavra de Deus, olha o que a Bíblia diz, olha só, que nós vamos ser como um homem sábio, que construiu a sua casa, nesse caso a nossa casa é a nossa vida financeira, sobre a rocha. E qual é o resultado? Caiu a chuva da crise, transbordaram os rios, veio a crise, veio a tribulação, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra as nossas finanças, contra aquela casa, contra a nossa vida financeira, contra a sua vida financeira, mas a nossa vida financeira não caiu porque fora edificada sobre a rocha, ou seja, tem fundamentos. O que Jesus está falando é o seguinte: você tem que ter fundamentos na sua vida. Se os fundamentos, em outras palavras, o que Jesus está dizendo? Se você não tem fundamentos na sua vida, a sua vida vai ruir. Você não pode construir a sua vida sobre areia. E quando eu falo vida, nesse caso, estou falando sobre vida financeira, porque o tema é uma vida financeira inabalável. Então, como ter uma vida financeira inabalável? O primeiro passo é garantir que a sua vida financeira tenha uma estrutura forte, uma base forte, um alicerce forte, um fundamento forte, que seja firme. Como eu faço isso, pastor? Edificando sua vida financeira sobre a rocha. E o que é a rocha, pastor? A rocha são os princípios poderosos da palavra de Deus. Essa é a rocha. A rocha são os princípios poderosos da palavra de Deus. Agora, muitas pessoas edificam sua vida financeira sobre areia. E aí, quando vêm os ventos, aqui a Bíblia diz que os ventos sopraram, veio a chuva, caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, contra aquela vida financeira, contra as finanças daquela pessoa, e as finanças desabaram, sendo grande a sua ruína. Por quê? Porque a vida financeira de muitas pessoas não tem fundamentos. Não tem fundamentos. Então, hoje eu quero falar. Essa foi a introdução, a base para a gente entrar nos os três pilares de uma vida financeira inabalável. Os três pilares de uma vida financeira inabalável. Eu nem vou falar sobre dízimos e ofertas. Por quê? Porque se você é cristão e está do outro lado dessa tela, dessa TV, dessa tela, desse smartphone, desse computador, se você não é dizimista nem ofertante, você está construindo sobre areia. Então, a Bíblia diz que se nós não devolvemos os dízimos à casa do Senhor, nossas finanças estão sob, melhor dizendo, estão sob maldição. Então não tem como dar certo. Já está amaldiçoada a coisa, Por quê? Porque nós não estamos cumprindo a palavra de Deus. Então depois eu vou fazer uma série só sobre finanças e aí eu vou falar sobre dízimos e ofertas. Mas eu já quero dizer para você, esses três pilares que eu vou falar hoje, sobre os quais eu vou falar hoje, eu nem vou falar sobre dízimo e ofertas, eles não incluem dízimos e ofertas, porque eu presumo que você sendo cristão, que você sendo um servo de Deus, que você sendo uma serva de Deus do outro lado dessa tela, você que está tirando tempo para assistir a esse culto de celebração, você
você que está servindo a Jesus, você que já recebeu Jesus como seu Senhor e Salvador, né? Eu presumo que você já seja um dizimista fiel, porque se você não for um dizimista e ofertante fiel, nem fundamento tem, não tem casa, não tem fundamento, não tem nada, você está totalmente desprotegido. A Bíblia deixa bem claro isso. Agora, três fundamentos para uma vida financeira inabalável. 3 fundamentos. São simples. Número 1, evite fazer dívidas. Número 1, qual é o primeiro fundamento para se ter uma vida financeira inabalável? Evite fazer dívidas. Dívida, meus queridos, as dívidas são a escravidão moderna. A escravidão moderna gira em torno da dívida. Toda a economia mundial gira em torno da dívida. Agora, olha só. Por que as finanças de muitas pessoas ruíram durante a pandemia? Por que as finanças de muitos cristãos não decolam? Por que muitos cristãos têm uma vida financeira tão abalável e são facilmente abalados financeiramente falando? Sabe por quê? Porque eles constroem toda a sua vida financeira sobre a areia. E o que é areia? A dívida é areia. A areia, nesse caso, aqui no nosso contexto, se alguém edificar a sua vida financeira sobre a dívida e sobre o crédito, leia-se, entenda-se como dívida, crédito ou dívida, você está edificando, aquela pessoa está edificando a sua vida financeira sobre a areia. O primeiro vento que der, tudo vai ruir. Por quê? Porque ela anda num carro que não é dela, ela deve o carro. Ela mora numa casa que a casa não é dela, ela deve para o banco. Ela está vestindo roupas que a roupa não é dela ainda, ela comprou a roupa, o seu vestuário, ela comprou a crédito, então ela está devendo a casa, ela está devendo o seu computador, está devendo a TV, está devendo a geladeira, está devendo tudo na sua casa, tudo na casa, não na sua aqui, mas tudo na casa, às vezes, de muitas pessoas, ou a maioria das coisas, são fundamentadas onde? Em quê? Sobre a dívida, e aí é edificar sobre a areia. Agora olha só, o primeiro passo, o primeiro pilar para uma vida financeira inabalável é evite fazer dívidas. Lucas capítulo 14, versículos 28 a 33. Lucas capítulo 14, versículos 28 a 33, Jesus vai estar falando sobre algo interessantíssimo. Ele não está falando aqui sobre construção, ok? Ele está falando sobre planejamento, sobre você calcular as coisas. Olha o que escute, melhor dizendo, as palavras poderosas do Senhor Jesus. Lucas 14, 28 a 33 diz assim: qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la? Pois se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-la, todos os que virem rirão dele, dizendo: este homem começou a construir e não foi capaz de terminar. Ou qual é o rei que, pretendendo sair à guerra contra outro rei, primeiro não se assenta e pensa se com 10.000 homens é capaz de enfrentar aquele que vem contra ele com 20.000? Se não for capaz, enviará uma delegação, enquanto o outro ainda está longe, e pedirá um acordo de paz. Da mesma forma, qualquer de vocês que não renunciar a tudo o que possui, não pode ser meu discípulo. Agora, nessa parábola, Jesus, claro, está falando sobre compromisso com ele, mas também nós podemos aplicar em nossa vida financeira. Jesus nos ensinou aqui a fazer cálculos. Jesus está ensinando aqui como ele começa, como ele abre essa parábola aqui. Na verdade, 2 parábolas. 2 perguntas, Qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço para ver se tem dinheiro suficiente para completá-lo? O que Jesus está dizendo? Jesus está dizendo: você vai construir uma torre? Quem
Quem é que vai construir uma torre, ou construir algo, ou adquirir algo, ou construir, ou fazer, realizar algo, e não se assenta primeiro para fazer os cálculos, para calcular, para ver se o dinheiro que ele tem dá para ele fazer aquilo, para ver se o dinheiro que ele possui dá realmente para cobrir os custos. Ou seja, Jesus está nos ensinando a sermos o quê? A fazermos cálculos, Será que eu posso ter esse carro? Será que eu posso comprar esse carro? Deixe-me fazer os cálculos, deixe-me colocar aqui na ponta do lápis, deixe-me colocar no meu caderno dos sonhos, deixe-me colocar aqui nessa planilha, nessa agenda, deixe-me fazer anotações, deixe-me pegar a calculadora e fazer os cálculos. Eu posso pagar esse carro? Eu posso ter esse carro? Eu posso ter essa moto? Eu posso comprar esse carro? Eu posso comprar essa geladeira? Eu posso comprar essa TV? Eu posso comprar esse celular? Qual de vocês, se quiser construir uma torre, fazer algo, realizar algo, adquirir algo, primeiro não se assenta e calcula o preço para ver se tem dinheiro suficiente para completá-lo? O que Jesus está dizendo? Olha, em outras palavras, o que Jesus está dizendo? Só faça aquilo que você tiver dinheiro para fazer. Só faça aquilo que você tiver dinheiro para fazer. Ou seja, você se assenta, você planeja, você vê, eu posso construir essa torre? Posso. Eu tenho dinheiro para construí-la? Posso. Tenho. Então vá em frente, faça. Por que Jesus disse isso? Para não passar vergonha, para as pessoas não falarem, esse homem começou a construir e não foi capaz de terminar. Depois ele fala fala sobre a segunda parábola. Ele diz, ora, qual é o rei que, pretendendo sair à guerra contra outro, primeiro não se assenta e pensa. Então, primeiro ele nos ensinou a calcular o preço, agora a planejar, né, a colocar no papel, mas ele também ele está nos ensinando o quê? A nós pensarmos, a nós planejarmos, né? Planejamento, né? Será que eu penso, puxa, mas será que eu posso comprar o que eu estou querendo comprar agora? Será que eu tenho dinheiro para isso? Então, queridos, muitas pessoas não se planejam. Muitas pessoas entram em dívidas e muitas pessoas usam o cartão de crédito como extensão do seu salário. E o cartão de crédito é crédito, ou seja, você não tem aquele dinheiro, é um crédito. Você está pedindo dinheiro emprestado da prestadora, da empresa de cartão de crédito, ela está emprestando dinheiro para você. Então você não tem dinheiro realmente para comprar aquilo. Então, qual é a moral da história? Evite fazer dívidas. Evite fazer dívidas. O que Jesus nos ensinou? Você vai construir uma torre, então você deve primeiro fazer planos, você deve calcular se você pode calcular o preço para ver se você tem dinheiro suficiente para completar aquele projeto. Então você tem dinheiro para andar no carro que você anda? É apenas uma pergunta, tá? Não se ofenda comigo, mas é apenas uma pergunta para nós. Você tem dinheiro para vestir a roupa que você veste, para ter a casa que você tem, para ter o estilo de vida que você tem? Você precisa se pegar. Só você pode responder isso. Ninguém mais pode responder. Só você pode responder. Mas o primeiro passo para uma vida financeira inabalável é você evitar ao máximo as dívidas. E por quê? Muito simples. O seu saldo no final do mês é inversamente proporcional aos seus gastos. Ok? Vou repetir. O seu saldo no final do mês, e muitas pessoas têm mais mês do que saldo, mas eu diria até que a maioria das pessoas, mas o seu saldo no final do mês é inversamente proporcional aos seus gastos. Então, quanto mais pagamentos eu tenho para fazer, menos eu vou ter saldo, menos dinheiro eu vou ter sobrando, não é? Na minha conta bancária, né? No meu salário. Então, se eu tenho, muitas pessoas já recebem o seu salário no final do mês e o salário já está todo comprometido. E não somente o salário está comprometido, mas o seu cartão de crédito também está comprometido, o cheque especial está comprometido. Então elas estão cheias de dívidas, então ela não tem como, não há como
as finanças funcionarem, porque elas estão gastando não somente tudo que elas ganham, mas muito mais. Então o primeiro vento que der contra as finanças dessas pessoas que estão construindo a sua vida financeira sobre a areia do crédito e da dívida, que é uma bolha, né? Uma bolha de ar, uma bolha de sabão. Só um alfinete já pode, nem precisa um vento, basta um alfinete, já vai estourar tudo, e aí o carro vai para busca e apreensão, pede-se a casa, não é verdade? Pede-se o crédito lá no banco, uma complicação total. Mas se você, imagine comigo a pergunta que Dave Ramsey, que é um dos maiores especialistas em finanças nos Estados Unidos, Dave Ramsey, cristão, a pergunta que ele fez no seu livro Controle Total do Dinheiro, a pergunta é a seguinte: como seria a sua vida se você não tivesse que fazer pagamentos? Imagine se você ganhasse o seu salário no final do mês e você não tivesse dívidas. Como seria a sua vida? Como seria a minha vida? Na verdade, seria ótima. O dinheiro ia render. Por quê? Porque eu teria, ou se tivesse poucos pagamentos para fazer. Seria ótimo, porque o seu dinheiro iria render muito mais, não é verdade? Então, o primeiro pilar de uma vida financeira inabalável é: evite ao máximo fazer dívidas. Compre as coisas à vista, se possível. Evite ao máximo o crédito, porque o crédito é você pegar dinheiro emprestado. Se toda a sua vida está no crédito, há pessoas que fazem o supermercado a cada mês no crédito. Não é uma crítica ao que eu vou falar, mas isso é muito perigoso, porque se um dia vier uma crise como nós tivemos essa crise agora, né, em 2015 nós tivemos uma crise. Começou em 2014, estendeu-se por 2015, 2016, 2017, 2018. Começamos a recuperar da crise em 2019, uma crise aqui no Brasil, tanto de corrupção como política e financeira também. E começamos a nos recuperarmos, né? Lá em 2019, 2020, nós fomos abalados por outra crise. Então a chuva vai cair. Vai cair a chuva. Então, quando a chuva da crise vem, se toda a minha vida está na dívida, vai ser muito mais difícil para mim. Vai ser muito mais difícil. Então, eu gostaria de recomendar um livro se você tem dívidas, ou se você gostaria de quitar as suas dívidas. O nome do livro é Eu Vou Te Ensinar a Ser Rico, Benz Ruel. Nós vamos deixar em algum lugar aqui nesse vídeo, ou aqui na descrição desse vídeo, talvez aqui abaixo, nós vamos deixar o link para esse livro. Eu Vou Te Ensinar a Ser Rico. Um livro ótimo para você que está querendo sair das dívidas do cartão de crédito, dívida de empréstimo bancário, cheque especial, não importa. É um plano muito poderoso para você sair das dívidas, ok? Segundo pilar de uma vida financeira inabalável: viva abaixo da sua renda. Viva abaixo da sua renda. Agora, eu estou pressupondo que você ganha razoavelmente, é verdade, porque se você é casado, você tem filhos e você ganha um salário mínimo, não há como você viver abaixo da sua renda. Mas não há como você sustentar uma casa com 2, 3 filhos, ou ser casado e você sustentar a sua casa com um salário mínimo. Isso é impossível, não dá. Vamos orar juntos aqui. Agora, viva abaixo da sua renda. Viva abaixo da sua renda. A maioria das pessoas fazem o contrário. O que a maioria das pessoas faz? Vive acima da sua renda. Gastam cada vez mais, gastam muito mais do que ganham. E aí não tem como você prosperar gastando cada vez mais ou gastando mais do que ganha. Agora, deixa-me lhe fazer uma pergunta. A maioria das pessoas pensa que ganha pouco. A minha pergunta para você é: quero que você seja honesto, ok? Você ganha pouco ou você gasta muito? Uma ótima pergunta, não é verdade? Uma pergunta pertinente. Você ganha pouco ou você gasta muito? É muito simples você fazer esse teste. Porque há pessoas assim, quando a pessoa ganhava um salário, ela gastava um salário inteiro, e mais. Depois ela começou a ganhar um salário e meio, mas era para sobrar dinheiro, não é verdade? Se ela ganhava um salário e ela gastava um pouco só a mais do que aquele salário,
o padrão de vida dela, mas agora a pessoa ganha um salário e meio, não era para sobrar um pouquinho de dinheiro, mas não sobra. Então, ela gasta tudo e muito mais. Então, ela ganha 1.500 e gasta 2.000. Mas aí, ela recebe uma promoção, né? Ela vai crescendo, a vida financeira vai sendo abençoada e ela passa a ganhar 2.000. Mas não era para sobrar agora R$1.000 ou R$500, mas não sobra nada, então ela gasta 2.500. Então não é que essa pessoa ganha pouco, a questão é que ela gasta muito. Então você tem que fazer essa pergunta para você: será que eu ganho pouco? Ou será que eu gasto muito? Será que eu planejo? Será que eu sou como aquele homem sábio que Jesus disse, que senta, que vai construir uma torre, mas senta para calcular o preço, para ver se tem dinheiro para terminar aquele projeto? Será que eu penso, sou como aquele rei que, puxa, vem um rei contra mim com 20.000, eu tenho só 10.000, vamos ver se eu posso vencê-lo. Eu posso realmente fazer isso? Ou eu faço as coisas por impulso? Então, viver abaixo da sua renda, não existe mistério nisso, gente. Um dos primeiros milionários nos Estados Unidos é Phineas Taylor Barnum. Phineas Taylor Barnum, ele foi um dos primeiros milionários nos Estados Unidos. Ele escreveu um livro sobre finanças, um clássico, isso há séculos atrás, lá nos Estados Unidos. E ele disse o seguinte, que a maioria das pessoas não entende de economia, porque a economia é muito simples. A economia é, você tem que fazer com que sua entrada seja maior do que seu gasto. Simples. E você vai guardar o resto e investir o resto. Então, toda a economia para ter uma vida financeira saudável é você gastar menos do que você ganha, ou ganhar mais do que você gasta. Talvez a pessoa ganhe muito pouco mesmo. Então, ganhar mais do que gasta, ou gastar menos do que ganha, né? Não pode gastar tudo. E investir o resto, guardar o resto, ou investir o resto para gerar mais recursos. Toda economia gira em torno disso. Toda economia. Então não adianta falar de finanças para você sem falar sobre isso. Se livrar das dívidas, viver abaixo da sua renda, abaixo do que você poderia viver com o que você ganha. Mas sabe qual é a norma, o normal para a maioria das pessoas? A maioria de nós, especialmente na classe média, nós vivemos um estilo de vida muito acima do que nós podemos. E aí não sobra dinheiro mesmo. Por exemplo, será que eu posso usar roupas de marca? É só uma pergunta. Será que eu posso usar roupas de marca? Ah, pastor, Deus não está preocupado com isso. É verdade. Deus não está preocupado se você usa roupas de marca ou não. Com certeza Deus não está preocupado com isso, mas você deve estar preocupado com isso, porque será que você pode vestir roupas de marca, usar aquele perfume de marca, né, andar no carro que você anda, morar na casa que você mora, vestir as roupas que você veste, né, almoçar ou jantar em restaurantes, né, sair todo final de semana, né, para comer fora? Será que nós podemos fazer isso? Será que nós podemos ter esse estilo de vida? Então toda a economia, gente, é viver, se livrar das dívidas e viver abaixo da sua renda. Então, como é que você vai fazer isso? Simplificando a vida. Simplificando a vida, é verdade. Então, será que eu preciso de todas as roupas que eu tenho? Será que eu tenho que comprar tantas roupas? Porque às vezes nós temos tantas roupas e nós pensamos que não temos nada, né? Não conseguimos achar duas coisas que combinem às vezes, e passamos horas, né, tentando escolher coisas que combinem, não é verdade? Então, simplifica a sua vida, simplifica, senta, coloca no papel o seu padrão de vida, escreva o seu orçamento. Olha, Benzuel, que é o escritor desse livro, ele é judeu, ele escreveu esse livro, Vou Te Ensinar a Ficar Rico. E esse livro é muito bom, porque não é rico do jeito que você pensa, esbanjador, né? Ostentação, não tem nada a ver com isso, gente. Ser uma pessoa desonesta não tem nada a ver com isso, longe disso. Mas ele fala o seguinte, Benzuel, ele fala nesse livro que ele nunca aconselhou uma pessoa com problemas financeiros que tivesse controle das suas finanças. O que é ter controle? É você saber para onde o seu dinheiro está indo. Você sabe para onde o seu dinheiro está indo? Então eu tenho um orçamento. Eu estou falando para você das coisas que eu pratico. Não vou pregar coisa que eu não faço. Eu não estou ensinando para você uma coisa que eu não faço. Então, funciona isso. Eu sou uma prova viva que isso funciona. Então,
escreva o seu orçamento, né? Coloque lá quanto você gasta. Porque quando você colocar no orçamento o que você gasta com energia, os seus gastos fixos e também variáveis, você vai notar que talvez você gasta muito, muito mais do que você imagina. Muito, muito mais. Então, escreva o seu padrão de vida também. Será que... pense sobre o seu padrão de vida, converse com a sua família, né? Se você for casado. Você pode ter esse padrão de vida que você tem? Será que você pode ter esse padrão de vida que você tem?